Existe um questionamento que tem causado grandes divergências no meio cristão. A religião, ela ensina para o homem aquilo que é verdade dentro da sua tradição religiosa que compõe os seus dogmas e as suas doutrinas. Aí o que é que acontece? Cria-se o mito, cria-se a falácia de que tudo que a minha igreja diz sobre a Bíblia é a verdade que deve ser seguida e não pode ser questionada. Lembrando que a palavra de Deus, ela não se torna verdade porque uma religião diz que é verdade. A própria palavra de Deus é a vontade do Verbo revelada aos homens. No capítulo 1 do Evangelho de João, e o versículo 1, a palavra de Deus nos declara o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando nós vamos para o mesmo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, percebendo Jesus declarando quem é a verdade. E ele declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. No mesmo livro, no mesmo Evangelho, capítulo 8, versículo 32, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo declara sobre si: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais um pouco adiante, no capítulo 17, versículo 17, ele diz: santifica-os, Pai, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Aí a religião vem e diz: não. Somente nós temos o poder dado por Deus de declarar aquilo que é verdade sobre a Bíblia. Aí o que é que acontece? Essas pessoas elas se tornam reféns dessa crença e acabam aceitando de forma cega. Por quê? Porque a própria religião a quem elas se converteram e não a Deus já se autodeclara autoridade sobre a palavra de Deus para dizer o que é certo e o que é errado. Essas pessoas, esses fiéis, esses servos dessa religião, não podem questionar porque a própria instituição já está dizendo: olha, nós somos autoridade sobre a Bíblia. Não existe outra autoridade sobre as Sagradas Escrituras. Somos nós quem dizemos o que é verdade e o que é mentira na Bíblia. O que está certo e o que está errado para a palavra de Deus. Aquilo que Deus condena e aquilo que Deus não condena. Não se pode ler a Bíblia e interpretar do jeito que quiser. Precisa-se de um auxílio. E eles ensinam que para ler a Bíblia é preciso do magistério e da tradição religiosa. Mas a palavra de Deus nunca está presa a correntes, como Paulo diz, não está presa a grilhões. Ela não precisa de religião nenhuma para ser estudada, para ser lida e para ser interpretada, porque é o Espírito de Deus que revelou aos autores, que vai revelar aos homens e aos seus filhos a vontade de Deus. A mesma vontade que ele revelou aos autores do livro, ele vai revelar ao seu povo, à sua igreja, ao seu corpo, à sua noiva. Somente aqueles que recebem o Espírito de Deus, Romanos 8 e 8, João 14 e 6, podem conhecer a vontade de Deus, podem se relacionar com Deus. E não aqueles que fazem parte de uma religião, de uma denominação religiosa. Usurparam para si a autoridade sobre a Bíblia. A Bíblia é verdade não porque uma religião diz, mas porque ela se autodeclara que a palavra de Deus ela é eterna de geração em geração e é verdadeira. Não precisa de nenhum clero, não precisa de nenhum clérigo, não precisa de nenhuma confissão de fé para saber disso. A própria palavra de Deus se autodeclara. Se você não aceita a palavra de Deus se declarando como verdade, como caminho, como a vida, você está convertido a uma religião e não a Deus. O problema é que as religiões elas colocaram na sua cabeça que elas têm autoridade de instituir o que é verdade e o que é mentira à luz da Bíblia. Mas a Bíblia não dá nenhum respaldo. Quando você questiona eles, mas onde é que está essa afirmação? Não. Nós, através do nosso magistério e através da tradição que nós dizemos que existe há mais de 2000 anos, uma suposta tradição milenar, declaramos isso. Mas a Bíblia não nos autoriza a pensar assim. A Bíblia diz que é a palavra de Deus que é a verdade, e não a palavra de um clero religioso. Não é um catecismo de uma religião, não é uma doutrina de uma religião, não é um dogma de fé de uma religião, não é um preceito humano que é verdade. Porque quando nós adotamos um preceito, um mandamento, um dogma, uma doutrina humana, nós violamos o mandamento de Deus. Jesus bem declarou aos fariseus e escribas lá no capítulo 15 de Mateus, versículo 1 ao 9. Vós invalidais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. A verdade sobre a palavra de Deus está contida somente nela e não depende de nenhuma religião, de nenhum credo, de nenhum clero religioso.